Por favor, abra a sua Bíblia ou ligue-a no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1, capítulo 1. Vamos ler os versículos do 14 ao 18. Marcos 1. Amém? Observe se tem alguém pertinho de você que possa receber a carona na leitura. Marcos 1, a partir do versículo 14, diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Até aqui, você pode dizer amém? Vamos nos situar, o que está acontecendo nesse momento aqui? João Marcos é extremamente pragmático, em 13 versículos, o que os outros evangelistas levam alguns capítulos para escrever. Marcos, em apenas 13 versículos, escreve muita coisa. Ele inicia seus registros apresentando João Batista como o arauto do Senhor, como aquele que prepara o caminho. Na antiguidade era muito comum, quando um rei estava se aproximando de um outro território, de um outro reinado, alguém era enviado na frente para preparar o caminho para esse rei. Esse era o ministério de João Batista, e o evangelista João Marcos escreve isso logo no início do seu registro. E Marcos faz questão de salientar que o mensageiro celebrou o seu trabalho no momento em que Jesus, o próprio mestre, pede para ser batizado, para tomar sobre si toda a injustiça produzida pela humanidade nesse mundo caído. Marcos também, em poucos versículos, no início desse capítulo, demonstra que Jesus podia cumprir a sua missão, pois triunfou no deserto contra Satanás, naquele momento de tentação logo após o batismo. E aí chegamos então no versículo 14, onde o evangelista nos informa que assim que ocorreu a prisão de João Batista, Jesus se dirige para a Galiléia, dando continuidade ao seu ministério da pregação do evangelho, da proclamação das boas novas de Deus. Mas aí, irmãos, eu faço uma pergunta para você: o que significa esse tal de boas novas de Deus? Você sabe explicar tecnicamente o que significa evangelho? Quando alguém fala, esse é o evangelho de Jesus, você sabe dizer o que isso significa? Boas novas ou evangelho são sinônimos, a mesma expressão, o mesmo significado. E significa literalmente notícias de alegria que podem mudar a vida de quem as recebe. Essa é a explicação da palavra evangelho. Era muito comum na antiguidade, muitos povos na antiguidade utilizavam essa expressão evangelho ou boas novas, e todos naquela época sabiam que quando alguém chegava se pronunciando, falando, estou divulgando umas boas novas, estou trazendo uma palavra um evangelho, então todos sabiam que algo foi feito por uma outra pessoa, que gerou uma notícia de grande alegria, que pode mudar a realidade de muita gente. Então isso era comum dentro da antiguidade, era uma expressão muito conhecida, principalmente pelo Império Romano. Muitos teólogos falam que Marcos escreve esse evangelho, faz esses registros, com o intuito, com o objetivo de apresentar o evangelho de Jesus Cristo para os descendentes da cultura romana. Então o Império Romano conhecia muito essa palavra. Evangelho era a palavra utilizada para contar a história do nascimento e da coroação de César Augustus. Esse é o Evangelho de César Augustus. Então todos sabiam que era uma mensagem, uma notícia que ia contar algo feito por uma outra pessoa e que podia mudar a realidade de uma nação, de uma população. Poderia ser a ascensão de alguém ao trono, o relato de uma vitória bélica. Um exemplo disso aconteceu com os gregos. 480 anos antes de Cristo, a Pérsia invadiu a Grécia.
daí os 300, né? Raul. E aí, quando os gregos ganham as batalhas de Maratona e de Salamina, eles enviam evangelistas para as cidades que estavam sendo oprimidas pelo Império Persa. Os soldados gregos, o exército grego envia evangelistas para darem as boas novas para aquelas cidades que foram libertas da opressão dos persas. E a mensagem que os evangelistas levaram tanto para a cidade de Maratona como para a cidade de Salamina foi a seguinte: lutamos por vocês, ganhamos a batalha, e agora vocês já não são mais escravos, mas sim homens livres. Isso aqui é o evangelho dos gregos, o evangelho de Leônidas. Alguém fez algo, uma notícia de grande alegria, alguém fez algo por você que pode mudar a sua vida radicalmente. Vocês não são mais escravos, mas sim homens livres. Isso era o entendimento que toda a antiguidade tinha quando ouvia a palavra evangelho ou boas novas. Eles sabiam que ouviriam algo, uma notícia muito boa, ou seja, não era uma notícia corriqueira, não era algo trivial, era algo que tinha a possibilidade real de, ouvindo aquela notícia, isso vai mudar a minha realidade, isso pode mudar a minha história. Então é exatamente isso que o evangelista Marcos quer que eu e você, que a gente entenda o que Jesus, qual era o ministério de Jesus encarnado aqui na face da terra. Que após o batismo, após a sua vitória contra Satanás, o Senhor começou a proclamar boas notícias, boas novas. De quem? De César Augustus? De Leônidas, o grego? Não. As boas novas de Deus. O que isso significava na prática? Quando alguém ouvia isso, Jesus está proclamando as boas novas de Deus. Na mesma hora, sem nenhuma pregação, sem nenhuma explicação, as pessoas daquela época entendiam: Deus fez algo por mim que eu jamais conseguiria fazer e que pode mudar a minha vida, a minha realidade para sempre. Amém. E mudou. Aleluia. Mudou. O Evangelho de Deus, as boas novas do nosso Senhor. É isso que Jesus começou a pregar sobre algo que Deus fez por mim e por você, que tem o poder de mudar radicalmente a nossa vida, tanto no presente, como no futuro, como no porvir. Essa é a primeira lição que a gente tem que guardar desse texto essa noite. O Evangelho de Jesus é a boa notícia do que Deus fez por nós. Amém? O Evangelho de Jesus é a boa notícia do que Deus fez por nós. Anote tudo isso, caso tenha algum quiz no fim de semana de treinamento, né? Você já vai poder responder, tirar 10. Essa notícia é tão boa que tem o poder de mudar a existência, a realidade, a vida daqueles que ouvem essa notícia. E aqui nesse ponto a gente já pode identificar uma diferença super interessante entre o cristianismo e todas as outras religiões na face da terra. Preste atenção. Só nesse ponto aqui, só nessa palavra evangelho, boas novas, a gente já pode identificar uma diferença marcante entre o cristianismo, que é apresentado pela Bíblia Sagrada, e todas as outras religiões na face da terra, eu diria até no universo. Diferente da fé cristã, a essência de todas as outras religiões é dar conselhos, é apresentar um conselho, uma instrução, um apontamento. Faça isso para você alcançar a comunhão com o divino, faça aquilo para você alcançar alguma graça dessa entidade transcendente. Então, a essência de todas as outras religiões é apresentar para o fiel, para aquele que é fiel, para aquele que está buscando viver a prática daquela religiosidade, bons conselhos, boas instruções, algo que ele fazendo vai dar a ele a possibilidade de agradar o divino, de encontrar com aquele que é alvo do seu culto, da sua adoração. Já o cristianismo é essencialmente a proclamação de boas notícias. O Evangelho não é conselho. O Evangelho não é uma sugestão, algo que você possa fazer para agradar o divino. Não. O Evangelho é uma boa notícia. Aquilo que era necessário já foi feito. Glória a Deus.
As outras religiões, seja por tradição oral ou por algum documento mesmo, um registro escrito, afirmam isso, que você deve fazer algo. Você, pelo seu mérito, pelo seu esforço, você precisa se empenhar para fazer algo para te dar. Você conseguindo, você vai ter acesso àquele que é alvo da sua adoração. Mas, em essência, a fé cristã não é a exposição de um conjunto de bons conselhos. Mas a boa nova de Deus é a notícia de que Deus fez algo que pode mudar radicalmente a minha história, aqui, agora e no porvir. Deus não encarnou, Jesus não veio ao mundo para dar bons conselhos. Guarde isso. Jesus não saiu da sua glória, não se humilhou, não assumiu forma humana para dar bons conselhos. Jesus veio para proclamar a boa notícia da salvação, o dom gratuito de Deus, a graça imerecida, para que seres humanos pudessem ter de volta a possibilidade real de se reconciliar, de ter comunhão com o seu Criador. Uma salvação que desde o início ao fim é obra de Deus, de mais ninguém, para que ninguém se glorie. Nós acabamos de cantar isso aqui. Então anote isso, o que torna o cristianismo, o Evangelho de Cristo, absolutamente diferente de qualquer religião, de qualquer filosofia, está no fato de que eu e você somos reconciliados com Deus, com o divino, com o santo, não com base em algo que fizemos, não com base em algo que nós deixamos de fazer, mas sim com base naquilo que Jesus fez na história por mim e por você. Aleluia, aleluia. Guarde isso, toda vez que você estiver pensando numa outra expressão de fé, conversando com alguém sobre a sua fé, guarde isso. Você não fez nada, você não teria condição de fazer isso. Quando alguém me apresenta uma expressão de fé onde eu teria que fazer alguma coisa para merecer alguma graça, pouco que eu me conheço, eu não teria condição. Com certeza, bons conselhos podem ser bons, o nome já está dizendo, né? Bons conselhos, se você ouvir e praticar, podem ser bons. Bons conselhos podem até nos inspirar a adotarmos novos comportamentos, um novo padrão moral, de vida. Na Bíblia nós encontramos bons conselhos. O livro de Provérbios é um livro cheio de bons conselhos. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é um conselho. É uma notícia de vitória, de alguém que lutou no meu lugar, de alguém que enfrentou uma batalha que eu não ia conseguir enfrentar, de alguém que pagou o preço que eu jamais pagaria. E que por causa dessa vitória, a minha vida, o meu dia a dia, o meu futuro, a minha eternidade pode ser diferente. Aleluia, aleluia. Lembram da maravilhosa mensagem que vocês ouviram aqui, pregada pelo pastor Daniel no domingo passado? O que mudou a história daquele alto funcionário da Etiópia não foi a proclamação de um bom conselho. O que Filipe falou para aquele homem dentro da carruagem, que o fez incendiar, se apaixonar por Cristo e clamar pelo batismo, não foi a proclamação de um bom conselho, foi a proclamação das boas novas da salvação de Deus. Aleluia. Amados, ouvir um bom conselho não é a mesma coisa que ouvir aquele que te criou, que te amou antes da fundação do mundo, que te conheceu ainda no útero da sua mãe. Ele lutou a batalha que era tua, ele venceu a guerra que era tua, ele trouxe a vitória que você jamais experimentaria, para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Aleluia! Isso muda a história de um ser humano. Obrigado, Jesus. Alguém que fale para você, você não é mais escravo de ninguém. Você não é mais escravo da escuridão, você não é mais escravo das trevas, você não é mais escravo do diabo, nem do seu próprio coração enganoso. Agora você pode viver de uma forma diferente. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Essa notícia muda a vida das pessoas. Aleluia! Agora em Jesus você pode ser um ser humano livre, livre do pecado, livre da opressão, livre das suas confusões. Agora você pode se relacionar com Deus
sem despachantes, sem a necessidade de cumprir muitas atividades. Agora você pode se relacionar com o teu Criador de forma saudável, você pode se relacionar com o teu próximo de forma saudável, você não precisa mais falar com as pessoas do jeito que você falava antes de conhecer a boa nova do Evangelho. Você não precisa mais olhar as pessoas da mesma forma que você olhava quando você não conhecia essa mensagem revolucionária. Agora você pode mudar a sua forma de pensar, de viver, de agir, de falar. Agora você pode viver em novidade de vida. Aleluia. Basta acreditar nessa notícia. É uma notícia. Jesus está proclamando uma boa notícia. E essa é a segunda lição do texto. A pregação do Evangelho de Jesus exige uma resposta ativa e imediata do ser humano. Quando você ouve uma boa notícia que pode mudar, revolucionar, transformar a sua vida, você não pode ouvir essa notícia e falar, muito bem, que interessante. Jesus mostra aqui para a gente que ao ouvir a boa notícia da salvação, o ser humano precisa dar uma resposta ativa a essa proclamação. Versículo 15, o tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Observem, os contemporâneos de Jesus esperavam ansiosamente para serem libertos da opressão do Império Romano e da opressão do mundo mau. Viver no Oriente Médio no século I era algo horrível. A pregação de João Batista acendeu a esperança no coração daquelas pessoas de que a intervenção divina estava próxima. E de fato estava. Jesus, o Deus vivo e encarnado, surge proclamando o Evangelho do Reino, as boas novas de Deus. O tempo é chegado. O que vocês esperavam aconteceu. Aleluia. E há duas palavras no grego. O Clóvis é o nosso professor de grego, muito melhor do que eu. Me perdoe, Clóvis, por eu me adentrar nessa seara que eu não conheço, mas existem duas palavras no grego sobre o tempo. Existe o cronos, que se relaciona com o tempo do nosso relógio, com o tempo das 24 horas do dia, e existe a palavra kairos, que significa a consumação de um tempo específico. Jesus utilizou a palavra kairos para demonstrar que um tempo especial de Deus se cumpriu. Chegou o momento propício. Ele entrou na história humana e iniciou a implementação do seu reino. Aquele arauto, João Batista, que anunciava a chegada de um rei, o rei chegou. Aleluia! A proclamação de Jesus de que o reino de Deus está próximo confirma o chamado de João Batista para preparar o caminho do Senhor. A era dos profetas da antiga aliança se encerra com a prisão de João Batista. Aquele que deveria vir já chegou. A hora da consumação é a hora da consumação profetizada por Isaías. Jesus leu essa profecia de Isaías 61 dizendo: essa profecia se cumpriu. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Aleluia! O tempo é chegado. Deus encarna na história da humanidade, na pessoa de Jesus, para salvar e aproximar aqueles que estavam distantes, aproximá-los do reino. Aqueles que estavam perdidos vão ser achados pelo reino. Aqueles que andavam longe, tristes, deprimidos, vão andar cheios de alegria dentro do reino. Aleluia. Irmãos queridos, perdoe-me por repetir isso, mas foi essa boa notícia, e não um conselho, que mudou a vida dos apóstolos.
Foi essa notícia, e não um bom conselho, que mudou a vida de Filipe, que mudou a vida do etíope, que mudou a vida do Marcão e que mudou a vida de centenas de pessoas dentro desse auditório. Por favor, depois você me diz, eu nunca me fiz uma pesquisa tão grande assim, mas depois você me diz, caso você encontre, se existe outra expressão de fé, outra filosofia, outra religião, nesse planeta que anuncie uma boa notícia transformadora como o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não somente proclama as boas novas de Deus, Ele mesmo é a boa notícia de Deus. Aleluia, aleluia. Ele é o amado dos céus. Sua vinda torna o reino de Deus próximo. O que era impossível, o que era distante, agora é próximo, é palpável, é concreto. Eu posso viver a realidade do reino hoje, eu não preciso esperar um porvir. Hoje eu posso viver a realidade do reino. Eu posso falar como alguém do reino, eu posso agir como alguém do reino. Jesus torna o reino de Deus uma realidade acessível para quem? Para todos os seres humanos. Não é para uma casta especial, não é para uma galera especial, não é se você fizer isso ou aquilo. Não, Jesus torna o reino de Deus acessível a todos os seres humanos. Só que Jesus pronuncia 2 imperativos, 2 ordens. Ele expõe a boa notícia de Deus. Ele fala que eu sou a boa notícia. Mas para vocês viverem dessa nova maneira, para vocês viverem dentro do reino, para vocês viverem novidades de vida, vocês vão precisar converter a mente de vocês. A antiga forma de viver não serve para o reino. Arrependam-se, metanoia, transformem a mente de vocês, convertam a mente de vocês e creiam nas boas novas de Deus. A iniciativa é de Deus, requer um compromisso de homens e mulheres, independentemente da idade, da língua ou da nação. A gente não pode ouvir uma mensagem dessa e continuar vivendo do mesmo jeito, como se fosse uma notícia corriqueira. Com esses 2 verbos no imperativo, Jesus define a resposta que Deus não espera não, que Deus exige daquele que recebe essa boa notícia. Diante de tão gloriosa verdade, como é que vocês vão continuar vivendo quando viviam sem conhecer essa notícia? Diante da exposição dessa gloriosa verdade, como que vocês vão continuar se tratando, convivendo, elegendo prioridades, como se vocês não tivessem sido expostos a essa notícia? Alguma coisa tem que acontecer. Mude a sua mente, arrependam-se, convertam-se. Amados, lá no livro de Gênesis, aqui eu vou tentar explicar para vocês por que é tão desafiador quando Jesus fala para a gente arrependam-se. Lá no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, a Bíblia nos mostra que fomos criados para viver em um mundo onde os relacionamentos seriam plenos, perfeitos, inteiros, tanto em termos psicológicos como em termos sociais. Nós fomos criados para isso, para termos um relacionamento pleno, inteiro, perfeito com o nosso Criador, uns com os outros e com a criação. Porque Deus era o Rei, o soberano, o gracioso Senhor. Mas o capítulo 3 de Gênesis revelou uma má notícia. Gênesis 3 é o capítulo que faz nascer a necessidade de aparecer uma boa notícia na história da humanidade. Porque Gênesis 3 revela que nós tomamos uma decisão completamente contrária à natureza boa que Deus criou a gente. O Senhor Deus, o Deus tão bom, nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu uma natureza absolutamente boa, com a potencialidade de nós efetuarmos escolhas contrárias à nossa vontade, à nossa natureza boa. Um ser bom, tão bom, com a natureza tão boa, tinha a possibilidade de fazer escolhas contrárias a essa natureza boa. E, infelizmente, Gênesis 3 revela que nós decidimos viver como se nós fôssemos o Deus. Nós vamos criar a nossa história. Nós não vamos mais viver em uma relação de submissão ao nosso Criador.
Eu quero ser o 01, eu quero ser o Deus, eu quero determinar como vai ser a minha vida, a minha história, eu quero ser o meu próprio rei. E cada um de nós decidiu ser Deus de si mesmo. Resultado, o mundo que nós estamos vivendo. Fomos criados por um Deus bom, para termos uma relação boa com Ele, uns com os outros e com a criação, mas a gente, infelizmente, escolheu um caminho do egoísmo, um caminho da vida centrada em nós mesmos. A consequência principal dessa decisão foi a desintegração dos relacionamentos. A primeira coisa que aconteceu, desintegração do relacionamento com o Criador, depois com o próximo e, ao mesmo tempo, com a criação. Não há nada que nos torne mais miseráveis do que uma vida autocentrada. Um egoísta é tudo, menos ser humano. Não há nada que nos torne mais miseráveis e insuportavelmente chatos do que a gente viver pensando o tempo todo só em nós mesmos. Como que eu estou me sentindo? Como que eu estou me saindo? Como as pessoas estão me vendo? O que elas estão achando da minha pregação, da minha roupinha, do meu shapezinho? Gente, isso é insuportável. Não há remédio tarja preta que dê conta para isso. Não há terapia, não há haxixe, não há droga, não há cachaça que dê conta disso. Guarde isso, não há nada que cause a maior destruição de relacionamentos do que uma vida egoísta e autocentrada. Olha a sua volta. Por que nós temos guerras? Por que nós temos tantos desentendimentos? Porque poucos casamentos chegam aos 10, 15 anos de vida. Por que homens adultos, aparentemente no pleno exercício de suas faculdades mentais, porque sabiam operar bem armas de fogo e armas brancas, degolam bebês, filmam essas cenas hediondas e publicam isso na internet? Por que essas coisas acontecem? Pior, mais hediondo e maligno e satânico é, por que algumas mulheres, agraciadas pelo Criador com a possibilidade de serem mães, militam, batalham, protestam para terem o direito de assassinarem os seus filhos no seu próprio ventre, com um ritual ainda mais macabro, porque vai tirar o bebê aos pedaços? Por que essas coisas acontecem nesse mundo? Vocês acreditam que bons conselhos vão dar conta dessa monstruosidade? Da criatura que nós nos tornamos longe do Criador? Por que alguns pais e mães maltratam seus próprios filhos? Expulsam de casa? Não atenderam à minha expectativa? Não pode mais viver comigo? Em contrapartida, por que filhos que foram anos amados e cuidados por seus pais, por sua mãe, traem esse amor e essa amizade, essa fidelidade? Por que essas coisas acontecem nesse planeta? Por que os nossos relacionamentos tão facilmente se desintegram? Por causa dessa decisão terrível que a humanidade tomou de querer ser rei do seu próprio ventre, da sua própria história. Bons conselhos não vão salvar a gente dessa decisão que nós tomamos. Quando a gente decidiu ser Deus do próprio umbigo, tudo à nossa volta passou a se desintegrar, psicologicamente, socialmente, espiritualmente, fisicamente. Por isso Jesus trouxe a boa notícia de Deus, aleluia. Ele é o Deus que se importou, Ele é o Deus que nos amou, Ele é o Deus que olhou para a nossa tragédia, a tragédia que nós construímos, e nos amou. Eles não vão dar conta disso. O pecado não vai dar perda total. Eu vou entrar nessa história, eu vou intervir, eu vou trazer uma notícia que vai mudar o rumo dessa raça. Aleluia, aleluia. Um bom conselho não ia transformar a minha vida. Um bom conselho não ia mudar essa história aqui. O que faz eu não estar nessa lista de catástrofes que eu li para vocês aqui é Jesus Cristo. Se Ele não tivesse entrado na minha história, com certeza eu estaria fazendo coisas piores aqui.
mesmo diante da tragédia que nós mesmos produzimos, Jesus fala: o reino de Deus está próximo. O que vocês aguardavam aconteceu. Mas ele fala: agora abandonem essa forma horrorosa de viver. Isso não é vida. Convertam-se, mude esse caminho, convertam-se dos seus maus caminhos, creiam nas boas novas de Deus. E como que eu posso demonstrar que de fato eu creio? Não adianta só uma confissão: amém, eu creio, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé. Como que eu dou concretude? Como é que eu mostro para a minha vida e para as pessoas à minha volta que de fato eu creio no Evangelho de Jesus Cristo? Quando eu me submeto ao senhorio desse Rei. Quando as minhas vontades destituídas da glória de Deus são mortificadas. Aqueles desejos que eu tinha, que eu fazia lá no período da escravidão, eu sufoco eles por amor a Cristo. Eu me submeto ao senhorio de Cristo. Gálatas 2:20, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quanto mais eu me parecer com Cristo, mais eu serei o Marcão que fui criado para ser. Essa é a única forma que eu poderia dizer aqui de reencarnação que a Bíblia me permite desfrutar e desejar. Eu quero que uma outra pessoa viva em mim. E sem mudar a minha personalidade. Sem me tomar, sem eu entrar num transe, sem eu perder a consciência. Não, é uma outra pessoa vivendo em mim e eu conscientemente mortifico os meus desejos egoístas para que resplandeça a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Quando nos submetemos ao senhorio de Jesus, a gente passa a viver numa vida nova, novidade de vida. E o que Jesus afirma? E é vida abundante. É algo que lá no Egito vocês nunca experimentaram. Ele restaura o nosso presente, muda o nosso futuro e altera radicalmente a nossa eternidade. Amém? E aí ele fala que a Bíblia mostra que a primeira vinda de Jesus inicia esse processo da aproximação do reino, que ficará imensuravelmente melhor na segunda volta de Jesus. No seu Evangelho, Jesus também afirma que quando ele regressar pela segunda vez, tudo que é triste deixará de existir. Aleluia! Nós não vamos ter mais essas notícias para compartilhar um com o outro. A gente não vai, mas nossos olhos não vão mais ver essas coisas horrendas. Nós não vamos mais produzir tristeza um para o outro. Aleluia! A volta dos reis vai introduzir no universo o fim do medo, o fim do sofrimento, o fim da depressão, o fim da morte. Aleluia! Mais uma vez, o cristianismo se difere das demais religiões. Algumas religiões pregam que um dia esse mundo material vai chegar a um fim absoluto. E que as pessoas que conseguiram evoluir o seu lado espiritual, as pessoas que conseguiram uma iluminação especial com seus próprios esforços, vão entrar num novo lar espiritual, etéreo, mas desprovido da criação redimida, desprovido de um mundo palpável, desprovido daquilo que Deus, quando criou, falou: muito bom, o que eu fiz foi muito bom. Outras religiões ensinam que o mundo material é uma ilusão que precisa ser mesmo aniquilada. E outros acreditam que nós mesmos derreteremos tudo com o aquecimento global, com a forma como a gente trata o planeta. Confesso que ontem eu balancei para esse credo aqui escatológico. Ontem, quando eu me botava o pé no sol, falei: Senhor, hoje é o último dia, Estava derretendo tudo. Mas a boa nova do reino de Deus afirma que esse mundo criado será plenamente redimido. Tudo que é bom, tudo que hoje você já acha bom, vai ficar melhor. Aleluia! Sem aquecimento global, sem tsunami, sem pandemia, sem guerras, sem abortos. Está registrado, Apocalipse 21. Ele, aquele que é Senhor do Evangelho e não de um bom conselho, Jesus Cristo, Ele mesmo, enxugará de nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia, aleluia.
O dia que eu conhecer uma outra expressão de fé melhor que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou ter dificuldade para mudar. Estávamos lembrando agora há pouco que um antigo pastor falou uma vez isso, que Jesus é tão bom, que se tivesse um caminho melhor que ele deixaria registrado nas Escrituras: sigam aquele caminho porque é muito melhor do que eu. Eu não teria dificuldade conhecendo um Deus que me ame mais do que o Deus dessas Escrituras. Não teria dificuldade de ser amado. Quem tem dificuldade aqui de ser amado? Ninguém nunca me procurou ali no gabinete: pastor, estou sendo muito amado por Jesus. Só que o texto de Marcos 1 continua. Esse texto é maravilhoso, é uma bênção. Versículo 16, Jesus continua: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Que texto maravilhoso! Como que em tão poucos versículos a gente encontra muita lição preciosa. A terceira lição dessa passagem é aqui: os que são chamados à salvação pelo Evangelho de Jesus também são convocados a proclamarem a boa notícia de Deus para os outros. Aquele que foi chamado à salvação pelo Evangelho de Jesus também é convocado para apresentar, para proclamar essa boa notícia para as outras pessoas. O Evangelho do Reino não foi planejado só para aquelas pessoas naquela época, durante o ministério terreno de Jesus. Muito pelo contrário, o Evangelho do Reino foi planejado para todas as épocas. Portanto, não surpreende que Jesus escolha pessoas para perpetuarem a proclamação dessa boa notícia. E escolhe pessoas comuns, trabalhando em atividades dignas e comuns. Só que aqui Jesus lança no texto o terceiro imperativo, a terceira ordem: sigam-me, venham comigo, andem comigo. Sigam-me também tem um poder de entender: me obedeçam. Revela que Jesus é Deus soberano. Ele não pede favor. Ele é Deus soberano. É Ele que elege, é Ele quem escolhe, é Ele quem dá ordem, é Ele que fala: siga-me, e a pessoa segue. Como o profeta Jonas descobriu, quando não queria que Deus salvasse Nínive, salvação pertence ao Senhor. É Ele que salva a gente. E mais, além de salvar, Ele dá uma missão: vocês não vão ficar parados no reino, não. Trabalho é bênção. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi que um ofício: cuide do jardim, vamos trabalhar, vamos se mexer. E eu os farei pescadores de homens. Eu sei que vocês são bons pescadores, eu sei que vocês são bons trabalhadores, mas eu estou convocando vocês para um ofício extremamente superior a esse aí. E ele sabia que seu chamado seria atendido imediatamente, porque é Ele quem capacita, quem Ele convoca. É Ele quem nos treinará. Isso que é legal, diz que é Ele quem vai treinar a gente. Pescar homens é arrebatar o ser humano do fogo eterno. Pescar homens não é um trabalho burocrático, é sobretudo um trabalho de arrancar gente da morte e trazer para a vida eterna. Amém? Observe, o chamado de Jesus é irresistível. Ele é tão poderoso, é tão soberano, que esses homens não tiveram opção, eles não ficaram questionando: o que eu vou falar para minha esposa? O que eu vou falar para o dono aqui da peixaria? Como é que eu vou me explicar amanhã lá em casa? Os versículos que nós lemos, Jesus chamou, não deu explicação, não ofereceu vantagens. Venham comigo que vocês vão ser uma casta especial, transformar vocês em apóstolos, tarã, vai vir uma luz azul. Não falou nada, vocês vão ter superpoder. Não, falou: vem, siga-me. E simplesmente os escolhidos obedeceram, the chosen. Mas o texto também nos mostra que a prioridade no chamado de Jesus não é proativismo. A prioridade, a primeira coisa que Jesus fala é: vem andar comigo, siga-me. A prioridade no chamado de Jesus é ter relação pessoal com Ele. Que Deus faz isso? Que Deus faz isso?
me mostra numa outra expressão de fé, numa outra religião, numa outra filosofia, que a divindade suprema vem e fala para a reles criatura: vem andar comigo, fica comigo, vamos junto. Toda vez que eu leio as Escrituras, eu fico ainda mais encantado por Jesus. Porque eu me conhecendo, eu não ia me chamar para andar comigo. Como é que Jesus quer que eu ande com Ele? A expressão sigam-me demonstra que Jesus não chama ninguém para prioritariamente se envolver no ativismo, no trabalho. Não, a prioridade é segui-lo, andar com Ele, ficar com Ele o mais tempo possível. Isso é mais importante que fazer a obra dele. A realização da missão será uma consequência da gente estar andando junto. É Ele que vai fazer a gente pescador de homens. Então a condição é o quê? Andar com Ele, segui-lo, viver com Ele. Relacionamento precede o desempenho. A vida com Jesus precede o trabalho para Jesus. Dentro de igreja é muito comum a gente encontrar gente envolvida no ativismo, mas Jesus está falando aquele versículo: eis que estou à porta e bato. Aquilo ali Jesus não falou numa campanha evangelística, aquilo ali Jesus falou para uma igreja que estava envolvida numa atividade evangelística, estava envolvida na atividade eclesiástica. E aí Jesus fala: ó, eu estou na porta batendo, se vocês abrirem, eu vou caminhar com vocês, vou cear com vocês. A vida com Jesus precede o trabalho para Jesus. Amém? Eu ainda nos meus estudos não encontrei um Deus, uma divindade, uma entidade que faça essa questão, que dê essa importância para que os seus súditos, os seus servos andem com Ele, sejam amigos íntimos. Não vão ser chamados de escravos, de súditos, mas vão ser chamados de amigos. Vocês são meus amigos. Aleluia. Aleluia. Dá vontade de ficar falando a noite toda, mas corre o risco da gente derreter, né? Então vamos às aplicações. Essa mensagem incrível já traz de forma muito clara 3 aplicações. Então, se você entrou aqui nessa noite e foi exposto pela primeira vez a essa boa notícia, ou seja, hoje foi a primeira vez que você entendeu de fato o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é a boa notícia de Deus para a tua vida, primeira aplicação: arrependam-se. Arrependam-se, que tem o sentido de convertam-se, mude a direção da sua vida, converta a sua mente, o seu coração hoje, agora. A exposição ao Evangelho exige uma mudança de direção. Não postergue, não enrole ainda mais a sua vida e a vida das pessoas que te amam. Aí como que você pode fazer isso? Como que você pode demonstrar isso para o Senhor? Não é para o Marcão não, para o Senhor. Clame por Jesus agora, aí onde você está. Peça perdão, ore assim: por favor, Jesus, perdoe os meus pecados, perdoe minhas confusões, perdoe os meus egoísmos, perdoe minhas obstinações, perdoe a minha demora, Senhor. Reorienta a minha forma de viver, reorienta as minhas emoções, os meus afetos, reorienta a forma como eu trato o meu semelhante, Senhor. Me liberta das minhas mentiras, Senhor. Me liberta do engodo das trevas, Senhor. Faça essa oração aí no seu lugarzinho. Ele está aqui e Ele pode te ouvir. E aí você fala para Ele: Senhor, eu quero viver sobre a sua orientação. Se isso que o Marcão está falando é verdade, Senhor, eu quero viver isso também. Essa é a oração que todos nós, ao sermos expostos ao Evangelho de Jesus, temos que fazer. Jesus não é mais uma opção na prateleira de religiões. Jesus é o Salvador da nossa história. É o único capaz de transformar a gente em ser humano. E aí você continua, você tem que reconhecer diante de Deus que até agora você falhou, o modo de vida que você vinha vivendo até agora não dá conta da sua vida. Fala isso para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu falhei, eu não sou o rei da minha existência, eu preciso que o Senhor seja o rei na minha existência. Abre o seu coração, confesse isso. Fala para Jesus: Jesus, eu nunca tive prazer no Senhor, nunca tive alegria nas coisas do Senhor. Eu sempre me alegrei muito quando é mamadão, mas nas coisas do Senhor eu nunca me alegrei. Senhor, muda isso na minha vida. Clama pelo perdão do Deus das boas novas da salvação. Ele é o único que pode
apagar essa história da sua história na sua vida. Faça isso agora aí no seu lugar, porque hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de salvação, amém? Onde o Deus da salvação está presente, pessoas são salvas. O inferno esvazia, Satanás fica cheio de vergonha. Queridos, além da ênfase no arrependimento, Jesus também destacou a necessidade e a importância da fé. Sem fé é impossível ter um relacionamento saudável com Deus. Então a segunda aplicação é: creia no Evangelho de Cristo, tenha fé no Evangelho de Cristo. E aí, mais uma vez, repetindo, o que significa crer? É você viver debaixo do senhorio de Cristo, obedecendo à vontade de Cristo. Aonde que está a vontade de Cristo, Marcão? Está toda revelada na Bíblia. Você não precisa procurar profeta, você não precisa ir para uma reunião especial, você não precisa ir ali no morro, no monte, não precisa. Abre a sua Bíblia lá dentro do seu quarto que você vai ver, vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Crer no Evangelho é falar assim: Senhor, eu quero viver isso, eu quero colocar isso em prática. Fé no Evangelho de Cristo não é nutrir uma ideia abstrata. Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tem um corinho aí, corinho de fogo, vai queimar. Não é esse negócio assim, bonito, né? Bonito, né? Andar com fé, eu vou, velho, oxa, né? Vou enrolar aqui a parada. Não é isso. Dar com fé, eu vou ser obediente. Fé, crer no Evangelho é sinônimo de obediência. Obediência é a maior demonstração de amor que a gente pode dar para o Deus que a gente decidiu andar junto. E fique ciente, nossa fé no Evangelho será confrontada todos os dias. Todos os dias. Quando você abrir o seu olhinho amanhã, se a misericórdia do Senhor se renovar sobre a sua vida, aquilo que você diz, que crê em Jesus, que você é do Senhor, tenho fé em Jesus, tenho fé no Evangelho, vai ser confrontado. Os antigos senhores do nosso coração vão te tentar o dia inteiro, para que você volte para a escravidão lá no Egito. O que vai nos manter no caminho da salvação vai ser diariamente a gente crer e obedecer no Evangelho de Jesus, assim como diz o pastor Augusto Nicodemos, sem sentir nada, sem ver nada, sem se arrepiar. Nos dias atuais a gente só está derretendo, né? Arrepio não dá para sentir. Mas vai ser obedecendo e crendo no Evangelho que a gente vai se manter fiel, firme, andando na direção do Senhor. E se você já é servo do Senhor, tudo isso que eu falei ao longo dessa explanação, você já conhecia tudo, me perdoe, mas ainda assim tem uma aplicação para você. A aplicação terceira aplicação, priorizem um relacionamento com Jesus. Se isso aqui tudo era matéria conhecida e dominada por você, amém, glória a Deus. Mas o que Jesus quer é que o seu relacionamento com Ele seja pessoal, seja íntimo, seja direto, seja direito, seja diário. Esse foi o terceiro imperativo que Jesus pronunciou no texto que a gente leu: sigam-me, andem comigo, venham a mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, priorize o seu relacionamento pessoal com Jesus, e aí naturalmente você vai cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida, a convocação que Ele te faz quando você recebe o Evangelho. Quanto mais próximo eu estiver do meu Senhor, maior será o meu desejo de proclamar as boas novas de salvação para todo mundo. Eu não vou saber não falar desse assunto. Assim como aconteceu com Filipe e com Etíope. Filipe soube o que falar para aquele homem, para aquele oficial da Etiópia, porque Filipe era amigo íntimo de Jesus, porque Filipe priorizava um relacionamento com Jesus. Então, naturalmente, tudo que Jesus era para o Filipe, ele passou para outra pessoa. E o que aconteceu com outra pessoa? Se encantou por Jesus. E tem mais um detalhe super importante, principalmente em relação ao que nós veremos no próximo final de semana de treinamento. Se diariamente a gente andar pertinho de Jesus, todas as vezes em que encontrarmos alguém com um conjunto diferente de prioridades, diferente das nossas prioridades, todas as vezes que nós encontrarmos alguém com uma fé religiosa diferente da nossa, ou com a fé de que não tem fé em nada, nós jamais partiremos do pressuposto que essas pessoas são inferiores a nós.
Nós jamais partiremos do pressuposto que elas são uma casta inferiorizada a nós. Na verdade, se a gente priorizar o nosso relacionamento com Jesus, sempre que nos encontrarmos com alguém com um credo diferente do nosso, a gente vai fazer de tudo, justamente por causa de Jesus, para sermos bênção para essas pessoas, para que elas vejam Jesus na vida da gente, não para a gente ser pedra de tropeço, não para a gente ser aquele crente chato, arrogante, presunçoso, porque o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com seguir bons conselhos, mas sim com o fato de nós sermos chamados a seguir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para a glória de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus amado, muito obrigado pelo seu amor, Senhor, obrigado por sua revelação, Senhor, obrigado pela boa notícia do Evangelho, Senhor. O Senhor é o Deus que se importou com gente que não nutria nenhum afeto pelo Senhor. O Senhor é o Deus que nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Senhor. Aleluia, Jesus querido, muito obrigado pela boa nova da salvação, Senhor. Muito obrigado por esse favor imerecido, Senhor. Obrigado por ter realizado a obra que ninguém aqui conseguiria realizar, Senhor. Jesus, nenhuma outra divindade ou entidade, nenhuma filosofia, ninguém se importou com a gente como o Senhor se importa, Senhor. Aleluia, Jesus, muito obrigado, Senhor. Só o Senhor nos quer perto de Ti, só o Senhor nos trata como filhos, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, ajuda-nos a passarmos isso para as outras pessoas, Senhor. Ajuda-nos a proclamarmos o Evangelho do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma compaixão que nos passaram, que proclamaram para a gente, Senhor. Ah, Senhor, e o nosso desejo é que em breve estejamos todos juntos, face a face com o Senhor, diante do amado dos céus, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém.